Olá, queridos. Você sabe por que que você nunca está em paz? Nós nunca estamos em paz. Porque nós estamos sempre querendo ser ou ter algo na nossa vida. Existe um vazio interno, uma necessidade de ter ou de ser algo, alguém diferente, de conquistar. É como se essa inquietude nunca passasse. E isso se dá porque você está conectado 100% com o seu ego. O lema do ego é procure, vá lá, busque a felicidade fora de você. Esse é o detalhe. Só que a felicidade não está fora, está dentro. Você acha que quando você tiver o carro do ano, a casa nova, o relacionamento dos sonhos, você vai se sentir plenamente feliz, mas você não vai, porque dentro de você existe um vazio e você não consegue preencher esse vazio com coisas materiais. Você só vai preencher esse vazio, só vai se sentir pleno quando você se conectar com a sua essência a maior parte do tempo. Quando essa felicidade vier dessa essência, desse estado de ser. Então, gente, todos nós estamos sempre, né, nessa busca desenfreada por sucesso, por dinheiro, por relacionamento, mas é porque a gente foi condicionado a buscar isso fora da gente. Sendo que para que a gente consiga sair disso, dessa insatisfação, né, contínua, a gente tem que buscar o nosso lado espiritual. As pessoas acham que quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de espiritismo, de algo assim mais, né, de religião, talvez. Mas a espiritualidade não tem nada a ver com isso. A espiritualidade é a sua busca, né, a sua busca de iluminação, na verdade. De você sair dessa mente, desse ego, de você ir além da mente, de você ter essa sensação de que existe algo além da mente, além desse ego, que está sempre aí, fazendo com que você se identifique com essas ideias, com esse falso eu. Então, a felicidade, né, a alegria genuína sempre vem de dentro para fora. E o pior, quando a gente está nessa ansiedade de querer realizar algo fora, de querer conquistar coisas materiais, de querer ter prosperidade financeira, a gente só para o processo, né? A gente bloqueia isso, a manifestação na nossa vida. Agora, quando você começa a aceitar mais a sua realidade, eu digo aceitar não é no sentido de se conformar, mas de ter aquela sensação interna de que você já tem tudo, né? E de que você está bem, mesmo sem aquilo, mesmo sem o carro, mesmo sem a casa, mesmo sem a prosperidade financeira, você vai começar a perceber que isso é só um desejo do ego. São desejos do ego que você tem aí que você fica buscando. Então, como eu falei, a gente foi condicionado a buscar isso fora. E aos poucos a gente tem que mudar isso, porque isso é a causa de todo o sofrimento que a gente passa. Porque a gente agora, ainda mais nessa onda de internet, de Instagram, a gente vê as pessoas postando aí prosperidade, abundância. Muitas vezes é algo que não é verdadeiro, mas que a gente pode muitas vezes querer se sentir mal, se sentir triste, porque a gente não tem aquilo. Mas isso vem do ego, porque o ego vai sempre falar para você, tá vendo? Você não tem isso.
Você precisa conquistar isso para se sentir bem, para se sentir feliz. Então, essa é a causa. Quando a gente está bem, quando a gente consegue entender que, em essência, nós somos perfeitos, quando a gente consegue viver desse lugar de paz interior, a gente não busca mais não fica mais nessa ansiedade de querer, né? De querer ser ou de querer ter algo. E é aí, justamente aí, quando a gente para de querer as coisas, é que as coisas começam a vir pra gente. Quanto mais você fica nesse desespero, nessa sensação de falta, mais falta você tem, porque a gente tem um campo eletromagnético que atrai aquilo que a gente emana. E quando a gente quer muito algo, a gente está emanando o quê? Falta. Então, mais falta a gente vai ter. Então, o sofrimento humano maior é esse. É porque nós estamos sempre nessa sensação interna de que algo está faltando, de que a gente precisa preencher isso. Mas, na verdade, a gente precisa se preencher do Espírito Santo, né? Da nossa consciência, da presença divina dentro da gente. Porque quando a gente sente isso, quando a gente consegue se sentir assim, a gente automaticamente se sente protegido, se sente abundante, próspero. Aquela sensação de medo, de falta começa a dissolver dentro da gente. E a gente começa a ter mais paz interior, né? E mais clareza naquilo que a gente quer na vida. Então, na verdade, o que você precisa é ser você mesmo, é seguir a sua autenticidade, é ser autêntico, é fazer o que você ama, é aceitar as coisas como são, sem querer tentar mudar, sem querer tentar mudar as pessoas. É ver as pessoas também através do olhar, né, da espiritualidade, como pessoas que têm uma essência divina. E quanto mais você se comporta assim, mais você espalha boa energia no mundo. Esses vídeos que eu estou fazendo agora, que eu estou começando a fazer aqui nesse canal novo, é para essas pessoas que gostam desses assuntos. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar, mas também tem pessoas que vão chegar aqui e que vão julgar e que vão falar do que essa pessoa está falando, eu não estou entendendo nada. E tá tudo bem, é porque todos nós temos um momento certo, né, de despertar, de expandir a consciência. Se esse vídeo não é para você, se você não se identifica com esses assuntos, então é porque não chegou a sua hora. E talvez nem chegue ainda nessa encarnação. Porque existe um tempo para todos nós. Muitas pessoas despertam através de uma leitura, outras vão despertar através de algo muito trágico que aconteça. Mas, na verdade, esse é o nosso destino. Na verdade, essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para isso, para despertar, para essa expansão de consciência, para despertar para a verdade de quem nós somos, que é justamente esse ser, essa essência divina. Porque antes de ser humano, a gente é espiritual, a gente é um espírito. A gente é uma consciência manifestada nesse corpo. E esse é o assunto que eu trago hoje para a gente, de que a gente não precisa estar nessa necessidade de estar buscando sempre algo. É preciso sair dessa inquietude, é preciso acalmar a mente, acalmar o coração. Ficar em paz, ficar no presente. Porque quanto mais você fica assim, quanto mais você consegue estar nesse estado interno, mais coisas boas você atrai para a sua vida. Porque quando você está na mente, você ou está no passado ou está no futuro.
ou está triste, ou está ansioso, está no medo do futuro, né? Porque você antecipa quando você está na mente. Então, busque o máximo de tempo, não baixar a sua vibração, busque o máximo de tempo estar conectado com essa sensação de bem-estar, de alegria, de paz, porque é a sua frequência que define a sua realidade. Então, você reflita muito sobre isso, sobre como você se sente no seu dia a dia e sobre a sua necessidade de estar querendo algo fora, tá? Porque isso não vai levar você a nada. Isso vai ser só. Na verdade, você não quer coisas materiais, você quer a sensação que aquilo vai lhe trazer. Mas a sensação que aquilo traz, por exemplo, a compra de um carro novo, é uma sensação temporária. Vai passar e você vai voltar àquele estado interno de insatisfação, de infelicidade, de ansiedade. E é isso que eu trago para você hoje. Se você se identifica com esse conteúdo, dê o seu like e me siga para mais vídeos como esses. Um grande abraço e até o próximo vídeo.